Olá, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Na aula de hoje, a gente vai continuar a discussão que a gente já tinha começado na aula anterior sobre átomo de hidrogênio. Agora, a gente vai falar um pouco mais sobre as consequências que a gente encontrou, das funções que a gente encontrou para átomos de um elétron e agora particularizando para o átomo de hidrogênio. Bem, a gente viu que, nesse caso do átomo de hidrogênio, já colocando aquela massa reduzida aproximadamente igual à massa do elétron, a energia de cada nível, a energia dependendo do número quântico n, era menos massa do elétron e a quarta sobre 8 epsilon 0 quadrado, h quadrado, n quadrado, que é igual, fazendo aqui a conta com os valores tabelados, menos 13,6 elétrons-volts por n quadrado. Então, com isso aqui, eu descubro a energia de cada nível. E a gente viu que nós temos até agora 3 números quânticos, n, que vai ser um inteiro, 1, 2, 3 e assim por diante, L, que também é inteiro, mas fica limitado ao valor do n, então ele não pode igualar o valor do n, e ml, que fica limitado ao módulo do L. Então ele vai de menos L, menos L mais 1, passa pelo zero, até chegar no L menos 1 e no L. Então o ml fica limitado a isso aí, certo? E a gente viu que as soluções gerais, o psi, que dependia de n, L e ml, isso já em coordenadas esféricas, r, θ e φ, era dado por uma função r, outra função t, então uma função r de r, uma função t de θ e uma função f de ml, de φ, onde a função f dependia de ml, a função t dependia de L e ml, e a função R dependia de N e L. Vou fazer uma correção aqui, uma correção rápida, uma errata da última aula. Eu falei que a função R de NL, ela ia com a exponencial de menos constante, que multiplica R, aqui eu coloquei sobre N, né? Mas é R sobre A0, que vezes RL, vezes um polinômio em R. Então, aqui a errata é porque aqui eu tinha colocado N, certo? Aqui. Não é N, não. É sobre A0. Depois que eu escrevi, eu acabei vendo que eu dei bobeira. E nós, então, apresentamos, no final da aula, as funções, certo? As funções de onda de cada estado. Então, a gente apresentou aqui as funções de onda. Eu vou colocar elas aqui, uma do lado da outra. Essas aqui eram as soluções para as funções de onda, dependendo dos números quânticos L, N e ml. E aí nós vemos que, de acordo com o tipo da solução, a gente tem dependência só em R, pode aparecer dependência em θ, ou pode aparecer dependência em φ também. E, bom, se a gente tem as funções de onda, ou seja, os estados possíveis para um certo elétron nesse átomo de hidrogênio, a gente pode agora começar a calcular as probabilidades, as densidades de probabilidade e probabilidades. A gente viu, quando eu trabalhava no elétron no poço, a gente tinha lá em uma dimensão que
Se eu faço a integral de menos infinito a mais infinito de p de x dx, isso vai me dar uma probabilidade. Isso vai me dar uma probabilidade. Que no caso, como eu peguei de menos a mais infinito, isso é igual a 1, é normalizado. Mas eu posso pegar uma integral de x1 até x2 de p de x dx, e isso vai me dar a probabilidade de encontrar entre x1 e x2, encontrar o elétron entre x1 e x2. Eu tenho aqui um gráfico, e eu tenho uma densidade de probabilidade. Se eu traço aqui x1 e x2, então esse cálculo vai me dar justamente essa área. Perfeito? Então eu vou ter um valor, um percentual do todo. Então, se eu encontrar, por exemplo, igual a 0,8, isso implica que eu tenho 80% de chance de encontrar ele aqui nesse pedaço. Perfeito? Mas, tendo agora a nossa função aqui, nossa função psi do átomo de hidrogênio, dependendo de R, T e F, de R, θ e φ, a gente vai ter que a densidade de probabilidade vai ser o quê? A densidade vai ser psi conjugado psi, ou seja, o módulo, e isso vai ser igual a R conjugado T conjugado F conjugado, complexo conjugado, que multiplica RTF. Então, eu vou ter isso aqui dependendo de... Vai ser uma densidade de probabilidade dependendo de R, θ e φ, dependendo dos três. Só que vocês têm que convir comigo que não dá para fazer um plot bidimensional em uma folha de papel dessas dessas três variáveis. Então, não tem como plotar, como fazer um esboço em 2D dessas três variáveis. Logo, eu vou ter que considerá-las separadamente. Se eu considero a parte radial, se eu pego aqui tomando a parte radial, o que a gente vai ter? Eu vou ter que... a probabilidade vai ser, se eu pegar P de R vezes um dV, certo? Eu vou ter aqui um R, aqui eu vou ter uma esfera. Então, se eu pegar entre R e dr, qual vai ser o volume? Então, eu vou ter um volume, P de R, que multiplica 4πr dr. Então, eu vou ter aqui o seguinte. Opa, perdão, aqui. Falei que daqui eu vou ter, na verdade, o meu psi quadrado, que é psi estrela psi. Logo, quando eu comparo esses dois aqui, quando eu pego e comparo essas duas equações, o que eu vou ter é que o meu P de R, a minha densidade de probabilidade, quando eu pego apenas a parte radial, vai ser psi quadrado, que multiplica 4πr. Aqui eu também fiz besteira. É P de R dr. Isso. Só que isso aqui é o cálculo da variável R. Só que para calcular isso aqui na variável R, eu tenho que pegar a função de onda, o psi quadrado, no dV. Só que o dV é 4πr dr. Logo, o meu P de R eu vou identificar como sendo
psi quadrado que multiplica 4πr. Se eu pego, se eu tenho isso aqui e eu pego o estado fundamental, se eu pego o estado fundamental, o que vamos ter aqui? Então, para o estado fundamental é o estado de menor energia. E nesse caso, se eu volto na minha tabelinha, se eu volto fundamental, se eu volto na minha tabelinha aqui, vai ser esse psi100, onde eu vou pegar Z igual a 1, porque eu estou pegando átomo de hidrogênio que só tem o número atômico igual a 1, só tem um próton no núcleo. Então, eu vou pegar 1 sobre raiz de π. Então, psi100 é 1 sobre raiz de π, que multiplica 1 sobre A0 elevado a 3 meios, a exponencial de menos R sobre A0. Exponencial de menos R sobre A0. Ou eu posso juntar isso aqui como sendo 1 sobre raiz de π A0 ao cubo, que multiplica exponencial de menos R sobre A0. Se eu pegar o psi quadrado, se eu pegar psi e multiplico o psi conjugado, como isso aqui é um número real, vai ser ele vezes ele mesmo. Então, quando eu pego aqui esse cálculo dele quadrado, eu vou ter 1 sobre π A0 ao cubo, exponencial de menos 2R sobre A0. E a densidade de probabilidade, o meu P de R, vai ser isso aqui. Vai ser 1 sobre π A0 ao cubo, exponencial de 2 menos 2 sobre A0, que multiplica 4πr. Então, se eu pego essa densidade de probabilidade e faço um gráfico em R, se eu faço um gráfico em R, eu vou ter o seguinte resultado que o nosso livro coloca em figura. É esse aqui. Certo? Eu vou ter essa figura de densidade de probabilidade, onde nós vemos que ele está em unidades de A0, beleza? Aqui é a densidade de probabilidade, meu P de R, e veja que o máximo, ele ocorre exatamente quando eu estou com um raio de Bohr. Então, percebo que a ideia do Bohr de raios, de órbitas, ela não é mais precisa, porque eu não tenho mais um R. Eu tenho uma densidade de probabilidade que se estende até o infinito. Ele vai de 0 até o infinito. E aqui, o que a gente tem é que nós temos um valor máximo para essa densidade de probabilidade, onde é mais provável encontrar esse elétron, onde o valor é máximo, mas eu não tenho uma órbita onde ele está. Como a gente chegou a comentar, se eu tivesse uma órbita, eu estaria dando uma posição definida para uma certa quantidade de movimento, o que inviabiliza o princípio da incerteza, o que não pode. De outra maneira, eu pegar aqui um outro gráfico plotado, com a mesma discussão, veja que aqui é só um outro plot diferenciado aqui. Então, se eu pego para n igual a 1, L igual a 0, o que acaba implicando, né, que ML também é igual a 0, que é a única possibilidade, eu tenho aqui que o máximo ele acontece em A0. Aqui acontece em A0. Veja que aqui embaixo está em função de Z também, mas Z igual a 1, porque eu tenho átomo de hidrogênio. Esse triângulozinho aqui, que está na figura, ele vai indicar o R médio, certo? O R médio, o R barra de NL. O que seria o R médio? Seria a posição mais provável, o valor esperado.
Veja que aqui eu tenho o máximo de probabilidade. Mas se eu calculo uma média em todas as probabilidades, eu vou encontrar qual é a posição média, qual o valor esperado para o R. Se nós fizermos uma continha, eu não vou fazer aqui, mas vou apresentar o resultado para vocês. Se a gente faz uma continha, a gente vai ter o seguinte, que o nosso valor esperado de R vai ser o nosso R médio, depende de L e N. Isso vai ser a integral de 0 a infinito, que pega só a parte positiva, de R, P, NL de R, dr. Então, estou calculando uma média onde o peso é a probabilidade. E aí, eu vou ter um raio médio da camada, vamos colocar assim. Então, meu R de NL barra, ao fazer essa continha, ele é encontrado como sendo N ao quadrado, a 0 sobre Z, que multiplica 1 mais meio de 1 menos L, L mais 1, sobre N quadrado. Então, eu vou ter esse resultado aí para o nosso R médio. Lembrando que o R0, que o A0, que o raio de Bohr, ele seria dado aqui por esse fator N quadrado A0 sobre Z. Beleza? Então, eu vou apagar. É outra definição. Eu não vou mexer com isso agora, não. Então, aqui, eu vou ter que esse meu R médio, ele é calculado para todas as camadas, e ele vai definir uma separação média entre elétron e núcleo. Claro, você lembrando que é uma separação média, mas não é fixo. Eu não vou ter uma órbita bem definida, porque o que a gente trabalha é com probabilidades. Se eu volto aqui nessa função aqui P de R, você pode ver que se eu faço, voltando ao estado fundamental, se eu faço a derivada de P em relação a R e faço isso igual a zero, eu vou estar encontrando o meu máximo, onde acontece o máximo da curva. Então, se eu pego aqui esse valor, o que eu vou ter? Eu vou ter 4, isso. Eu vou ter aqui, eu tenho 4 sobre a zero ao cubo, exponencial de 2. Então, aqui eu vou ter dois pedaços, né? O primeiro pedaço, que vai ser a derivada desse terminho R, e o segundo pedaço, que é a derivada da exponencial. Então, vamos lá. A gente vai encontrar, primeiro derivando a parte da exponencial aqui, não, a parte de R, a gente vai ter, vamos lá. Aqui, só uma coisinha. Peraí que eu acho que eu errei uma coisinha aqui. Só um instante. Deixa eu conferir uma coisinha aqui das minhas contas. Aqui é isso mesmo. Aqui, ó, eu tinha me confundido. Aqui é 4πr quadrado. Que aqui é o raio, é a área da esfera. Isso. Próximo aqui. Então, aqui é 4πr quadrado também. Beleza? E aqui... Isso, agora eu posso calcular com 4πr quadrado. Agora sim. Então, dp dr vai ser igual. Derivando o primeiro termo, que vai ter aquele 4πr quadrado, derivando a parte r quadrado. Eu vou ter 4 sobre a zero ao cubo, 2r, exponencial
de menos 2r sobre A0. E o segundo pedaço, derivando a parte da exponencial, 4r² sobre A0 ao cubo, que multiplica menos 2 sobre A0, exponencial de menos 2r sobre A0, e vou igualar isso aqui a zero. Então, isso aqui, se eu ponho em evidência tudo que é comum aos dois, 4 sobre A0 ao cubo, que multiplica 2r, exponencial de menos 2r a zero, que multiplica 1 menos r sobre A0. Se isso aqui for igual a zero, então eu vou encontrar que o meu r vai ser igual a zero. Então, eu encontro que essa derivada da densidade de probabilidade em relação a R, ela vai ser zero quando R igual a zero. Então, quando eu estou aqui nessa posição de máximo. Percebam que, se eu fizer aqui R igual a zero e A zero indo para infinito, eu também tenho essa derivada aqui indo para zero. Só que essas posições, R igual a zero, perdão, boto aqui, e R indo para infinito, isso. Se eu pego, então, essa posição de R igual a zero e R indo para infinito, o que a gente encontra é que lá também a densidade essa densidade de probabilidade também vai dar para zero. Eu vou ter zeros também. Mas a diferença é que se eu, por acaso, resolver fazer uma segunda derivada, eu não encontro que no zero e no infinito a segunda derivada é negativa. Ou seja, eu não encontro um ponto de máximo. Então, quando eu calculo para encontrar os pontos de máximo, apesar de r igual a zero, r igual a zero e r igual a infinito darem essa derivada nula, apesar disso, o único ponto de máximo genuíno é o r igual a zero. Então, aqui a gente fez uma análise para o estado fundamental. A gente analisou como que, com essa densidade de probabilidade, eu consigo encontrar os valores máximo e encontrar a curva, encontrar como é que é o formato. Perceba que isso aqui tem uma simetria esférica. Então, isso aqui eu estou olhando tridimensionalmente, beleza? Essa é uma função de R, e isso vale em todas, obviamente, as direções. Esse aqui é o nosso estado fundamental. Mas a gente pode analisar também os outros estados. A gente não precisa ficar aqui restrito ao estado fundamental, até porque, se já estudaram em química, nós temos outras camadas para os átomos. Então, a gente podemos, na sequência, analisar outros estados, além do fundamental, além do psi 100, que é o fundamental. Só que, se eu passo para a análise desses outros estados, eu vou ter elementos novos na minha discussão. Se eu passo para os estados excitados, n igual a 2, n igual a 3, eu vou ter agora outros números quânticos envolvidos, outras variáveis envolvidas, que não são só R. Então, no nível fundamental, a análise foi essa. Só que, a partir de n igual a 2, devemos levar em conta a quantidade de movimento angular
do elétron. O elétron ele vai girar em torno do núcleo. Então, aqui eu tenho o núcleo e aqui eu tenho um elétron. Claro, não é esse modelo orbital. Na verdade, está em volta. Por estar em volta, ele vai ter um momento angular associado L, associado à sua órbita. Quando eu trabalhei com a fundamental, o psi 100, ele dependia de R e tinha simetria esférica. Quando eu pego os psis 200, psi2, 10 e assim por diante, a gente pode não ter simetria esférica, porque agora eu posso depender de θ e posso depender de φ. E aí, dependendo do caso, eu posso ter uma simetria cilíndrica, por exemplo. Vai depender sempre de como que a função de onda, como que a função do seu estado, como que o seu psi para aquele estado, ele vai estar especificado. Quais são as variáveis? Bem, a gente lembra que se eu pegar a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, na mecânica clássica, o nosso L era dado por R vetorial P. Então, eu tinha um sistema de coordenadas, quaisquer, eu tinha aqui um certo vetor R, aqui formando um ângulo e tal, e tinha um certo vetor P, e aí se eu pegava R vetorial P, eu conseguia, aqui vou botar um alfa, se eu pegasse R vetorial P, eu tinha a minha quantidade de movimento angular, beleza? Que é o nosso L. Só que a gente viu que E e P possuem significados mais complexos em mecânica quântica. O L também terá. A análise do L vai ter vai ter nuances que não tinham na mecânica clássica. Por exemplo, a gente vai ter que lidar com coisas de quantização também. Se a gente lembra da equação de Schrödinger, que a gente resolveu, apareceu um número quântico principal, que a gente chamou de N. Isso também tinha para o átomo de Bohr, também havia. Isso aqui também havia no átomo de Bohr. E para o átomo de Bohr eu encontrava as camadas N, encontrava as energias N, só que os raios Rn do átomo de Bohr não tem sentido, porque os raios eles podem estar entre zero e mais infinito, porque temos densidade de probabilidade. O que a gente pode encontrar é um raio médio, ou um raio de maior probabilidade, como a gente fez nessa conta aqui. A gente encontra um raio médio ou raio de maior probabilidade. Aqui agora, além do número quântico principal, quando a gente trabalhou com a equação de Schrödinger, também apareceu um número quântico, que agora a gente vai associar
a quantidade de movimento angular, que é o número quântico L. Então, esse aqui é o número quântico. Na química, vocês devem lembrar dele. É o número quântico orbital. Então, ele está associado à quantidade de movimento angular orbital do elétron. E esse L ele está sempre limitado pelo N da camada, o N principal. Então, se o N for 3, o L é no máximo 2. E nós temos um certo sistema de nomenclatura, vocês também devem lembrar aí de outros cursos, que para a camada L, se eu pego L igual a 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, existe um sistema de códigos chamado de S, P, D, F, G e assim por diante. Então, quando eu pego, como exemplo aqui, N igual a 1, L igual a 0, essa é a camada 1S. Quando eu pego N igual a 3, L igual a 2, então eu teria 3D e assim por diante. Então, isso aqui seria uma nomenclatura. E essas nomenclaturas vêm do inglês, né? Vem do inglês. No início dos estudos de espectroscopia atômica, onde ele tirar as raias de cada átomo, dos espectros de emissão e tudo mais, foram dando nomes para as raias, identificaram com os orbitais, e esses terminhos vêm do inglês. Esse S vem do inglês sharp, que é afiado. Esse P vem do termo principal, que é principal mesmo nesse caso. O termo D vem do termo diffuse, que é difuso. E o termo F vem do termo fundamental, que é fundamental. Então, você tinha esses 4 primeiros, e depois, como foram surgindo novos, foram simplesmente seguindo por ordem alfabética. Então, do F, G em diante, é ordem alfabética. Esses 3 que têm nomes diferenciados, porque foram dando nome para essas coisas. Mas depois seguiu mesmo ordem alfabética. Então, esse sistema de nomenclatura é um sistema conhecido, vocês conhecem. E na mecânica quântica, em mecânica quântica, eu vou chamar agora diante de MQ, só para facilitar. Em mecânica quântica, esse L, ele vai ter uma intensidade, a intensidade, ele vai ter uma intensidade dada pelo número quântico, mas dada por raiz de L mais 1, H sobre 2π. Ou L é raiz de L mais 1, que multiplica H cortado. Esse L é a intensidade do vetor momento angular orbital. Então, percebam que o valor de L não pode ser qualquer valor. Ele tem valores bem definidos no espaço. Eu não tenho mais um contínuo de valores no meu vetor quantidade de movimento angular orbital, ou meu momento angular, certo? Eu não tenho mais qualquer valor. Eu tenho valores quantizados, valores discretos. E nesse ponto vai surgir um terceiro número quântico, certo? Aqui tinha um número quântico principal, um número quântico de quantidade de movimento angular, e vai aparecer também agora um número quântico chamado número quântico magnético, ML. Beleza? E esse ML vai variar de menos L até mais L
em quantidades inteiras. Percebam que se eu tenho ml igual de menos L até mais L, variando de 1 em 1, para cada L, temos 2L mais 1 valores de ml. E em mecânica quântica, esse valor ml ele vai especificar a componente z desse vetor quantidade de movimento angular, certo? Então aqui, próximo, mais uma página. Então aqui, se eu trabalho com ml, ele vai me dar a componente z de L. Ele vai me dar a componente z, ou seja, eu vou ter que a componente z é dada por ml h sobre 2π ou ml h cortado. Veja então que a componente no eixo z desse vetor quantidade de movimento angular, ele vai ter também valores discretos. E com isso eu posso calcular o ângulo, né? Se eu tenho aqui L e tenho aqui LZ, eu consigo, tem isso aqui, eu consigo calcular que o θ entre eles, o ângulo entre L e LZ, é dada por ar cosseno de LZ sobre L. Ou o θ é ar cosseno de ml sobre raiz de L mais 1, pegando os valores. Estou só reforçando que essa definição de LZ e a definição de L que eu coloquei aqui atrás, a gente não deduziu, beleza? Eu não fiz dedução disso. Em mecânica quântica a gente consegue tirar essas coisas, mas aqui eu estou evitando porque o buraco é mais embaixo. Mas eu estou apresentando para vocês, e com isso, vejam que esse θ, ele não tem todo o valor permitido. Esse θ tem valores permitidos, que não são todos. Só os valores correspondentes a ml que vão estar disponíveis. E isso aqui é um exemplo que a gente chama de quantização, espacial. Né? Eu tenho aqui uma quantização espacial. Antes eu tinha quantização de energia. A energia era quantizada. Agora, as próprias disposições dos vetores e dos ângulos no espaço também são quantizados. Eles não podem estar apontando ou assumir qualquer valor. E veja que esse LZ, quando eu falo componente Z, só para essa componente Z, tipo, qual Z? Onde é que aponta o Z? Veja que eu posso ter uma certa simetria esférica. Então, se eu pego o potencial de Coulomb, a energia de Coulomb tem simetria esférica. Então, o que seria Z aqui? O sistema de coordenadas é livre. O Z é arbitrário. Então, o Z, esse Z, é arbitrário. Você escolhe para onde aponta o Z. Só que essa escolha ela vai existir a partir de um agente externo. Então, eu vou ter um agente externo, por exemplo, aqui, um campo magnético forte. Se eu tiver um campo magnético externo agindo no meu sistema, isso aqui ele vai definir o meu Z. O meu Z ele aparece quando eu quebro a simetria esférica do problema. Eu tenho uma simetria esférica
E quando eu quebro a simetria esférica, colocando um campo magnético em uma direção, o meu Z ele vai estar apontando naquela direção. Então, o meu Z é para onde o meu agente externo mandou apontar. Se eu não tenho algo externo mandando apontar para lugar nenhum, logo eu não tenho uma direção Z, eu não tenho um LZ. O LZ aparece quando alguém de fora vai lá e perturba o sistema colocando uma direção preferencial, colocando que aquela direção preferencial tem algo físico que não tem nas outras. E aí, uma coisa interessante nessa definição da direção Z é que se eu tenho o princípio da incerteza nessa componente Z aqui para a quantidade de movimento linear, isso aqui maior que h sobre 2π, eu posso passar para angulares, para grandezas angulares, e eu vou ter o meu delta LZ e trocando o linear por angular, eu vou ter aqui um delta φ, isso também vai ser maior que h sobre 2π. Vocês devem lembrar que quando eu pego lá em Física 1, quando eu vou calcular as leis de Newton para rotações, para variáveis angulares, a gente sempre faz uma correspondência entre quantidades lineares e angulares. E eu troco x por θ, v por v angular, e assim por diante. Eu troco a quantidade de movimento linear por angular, e assim eu vou. Então, eu tenho isso aqui. Então, essa aqui seria o princípio da incerteza. O princípio da incerteza para o LZ, para a componente Z. Só que LZ a gente viu que é dado por MH cortado. Logo, se eu coloco um campo externo, eu defino a direção Z e eu encontro quem é LZ, se eu tenho isso aqui, se isso aqui é conhecido, o meu delta LZ é zero. Se o meu delta LZ é zero, ou seja, eu não tenho certeza nenhuma da quantidade Z, da quantidade de movimento angular, então eu tenho que o meu delta φ ele tem que ir para infinito para poder dar esse resultado aqui finito. Então, se o delta LZ vai para zero, esse delta φ estoura. Só que se esse delta φ estoura, o que está acontecendo? Se eu tenho aqui os meus eixos coordenados, se eu tenho aqui meus eixos coordenados e tenho um certo vetor LZ, um vetor L, perdão, aqui, e eu tenho um LZ muito bem definido, o que ocorre é que esse vetor L ele vai estar aqui em precessão em torno do eixo Z. E quando esse delta φ igual a zero, eu perco a informação, sobre essa precessão. Certo? Então, aqui agora, eu não tenho mais controle nenhum sobre essa precessão que está acontecendo. Esse vetor L ele está girando em torno desse eixo Z, certo? Como se fosse um peão, beleza? Então ele gira aqui como se ele fosse um peão. Eu não tenho informação nenhuma de onde que ele está. Ele pode estar aqui em qualquer lugar. O que implica que as componentes Lx e Ly são completamente desconhecidas. Então, se eu ponho um campo magnético externo definindo
uma direção Z e eu descubro quem é o nosso LZ, que é NLH cortado, eu perco completamente a informação sobre quem são as componentes X e Y do meu momento angular orbital, a minha quantidade de movimento angular. Por quê? Porque em mecânica quântica a gente sabe que tudo tem um preço. E se eu sei com certeza uma certa grandeza, eu perco a certeza sobre as demais. Eu perco a certeza do que está rolando. Eu posso aqui colocar uma figurinha só para exemplificar esse. Está até no nosso livro texto. Então, se eu tenho um vetor quantidade de movimento angular e eu tenho L igual a 1, por exemplo, eu vou ter 3 ml possíveis. Então, eu posso ter esse vetor aqui no ângulo zero e 2 vetores simétricos para mais θ e menos θ. Se eu tenho L igual a 2, lembrando que ml ele vai ter 2L mais 1 valores. Se eu tenho L igual a 2, eu vou ter 5 valores diferentes para o ângulo θ. Se eu tenho L igual a 10, eu vou ter 21 valores diferentes para o ângulo θ. Perfeito? E esses ângulos θ definem essas componentes Z do vetor L de acordo com o ml, com o número quântico magnético que eu estou considerando. Então, se eu trabalho nos estados excitados do hidrogênio, eu vou ter que considerar o número quântico orbital e o número quântico magnético. A gente vai fazer isso na sequência. A gente vai olhar aqui agora os estados excitados do hidrogênio. Então, olharemos agora os estados excitados do hidrogênio. O primeiro, quando eu pego N igual a 2, a gente vai lembrar que a energia do segundo nível vai ser menos 13,6 sobre 4, que é igual a menos 3,4 elétrons-volts. Essa é a energia do nível igual a 2. Só que para N igual a 2, eu posso ter L igual a 0 e L igual a 1. Essa seria a camada 2S, essa seria a camada 2P. A camada 2S seria o Psi1, perdão, Psi2, Psi2, 0, 0. Se a gente olha naquela tabelinha que a gente colocou antes, vamos voltar lá atrás, na primeira página, a tabela. Se eu pego o Psi2, 0, 0 com Z igual a 1, porque é átomo de hidrogênio, eu consigo reescrever essa função de onda para essa camada aqui, e eu vou ter 1 sobre 4 raiz de 2π sobre A0 ao cubo, que multiplica 2 menos R sobre A0, exponencial de menos R sobre 2A0. Essa aí é o Psi 200, é a função de onda para esses números quânticos. Se eu pego o quadrado disso, se eu pego Psi conjugado Psi, que por ser real é simplesmente Psi quadrado de R, isso vai ser igual a 1 sobre 32π sobre A0 ao cubo, que multiplica 2 menos R sobre A0, quadrado exponencial de menos R sobre A0. Eu vou cortar o 2 aqui, porque eu levei ao quadrado. E com isso, a densidade de probabilidade radial vai ser Psi quadrado, que multiplica 4π R quadrado, que é igual a 1 sobre 8
a zero, que multiplica R sobre a zero quadrado, 2 menos R sobre a zero quadrado também, exponencial de menos R sobre a zero. Então vejam que eu escrevi aí tudo em função de R sobre a zero, porque os gráficos que a gente coloca são gráficos que estão sempre em função de R sobre a zero. O nosso livro, ele coloca esse gráfico aqui para a densidade de probabilidade desse nível. Vou colocar pequenininho aqui. Então vejam que ele está em função de R sobre a zero. Eu vou ter um máximo aqui, o máximo da probabilidade, um pouquinho depois do 5. Veja que eu tenho 2 picos e não mais um só. E eu também posso calcular um R médio para esse caso. Tem uma outra curva. Eu vou colocar aqui já para vocês. Esse aqui, ó, é esse primeiro caso. Isso aqui é para o nosso psi 200. Veja que eu tenho aqui aqui esse triângulozinho é o nosso R médio, assim como era antes. Esse estado de baixo é o estado 2P, certo? Quando eu tenho n igual a 2, L igual a 1. E nesse estado 2P, eu tenho apenas um máximo. Então, veja que aqui eu também tenho só um máximo, não mais 2. Então, eu tenho só um máximo aqui. E nessa figurinha do canto, o que está sendo mostrado? Na figurinha do canto está sendo mostrado o comportamento dessa densidade de probabilidade perto da origem. Então, isso aqui é perto da origem. Para você ver que, nesse caso do estado 2P, o elétron tem probabilidade muito, muito, muito pequena de ser encontrado próximo da origem. No caso do estado 2S, há uma probabilidade maior, tipo, como ele cresce rápido, então, em cima do zero, a probabilidade é zero, mas logo depois já tem uma certa chance. Então, o elétron ele pode povoar as imediações do centro mais facilmente no estado 2S do que no estado 2P. No estado 2P, ele realmente não vai estar muito perto da origem, não. E veja que o estado 2P, aqui tem umas questões importantes, porque 2P vai ter L igual a 1, e quando L igual a 1, a gente vai ter um LZ, que é igual a MLH cortado. E ML agora pode ser menos 1, 0 ou mais 1. Então, eu vou ter 3 estados quânticos que não têm simetria esférica e que dependem de θ. Então, agora eu não tenho mais simetria esférica. Eu vou ter o psi quadrado de 2, 1 menos 1. Eu vou ter o psi quadrado de 2, 1, 0. E eu vou ter o psi quadrado de 2, 1 mais 1. O nosso livro, ele até chega a mostrar essas densidade de probabilidade, essas nuvens de probabilidade, que funcionariam como? Ele expõe essa figura aqui, ó. E se você pega esse estado 2P, se eu pego o estado 2P, essa aqui seria para psi 2, 1 menos 1. Esse aqui seria psi 2, 1, 0. Isso aqui seria psi 2, 1 mais 1. As densidades quadradas estariam associadas com isso aqui. Vejam que, no caso menos 1 e mais 1, eu vou ter um gráfico igual, simétrico. Eles são a mesma coisa. Já para o caso com ML igual a 0,
o que eu vou ter é uma distribuição em Z. Uma distribuição em Z aqui. E aqui eu estou pegando essas distribuições, nesse caso aqui, angulares, e eu posso rotacionar isso aí em torno do eixo Z. Então, se eu pegar isso aqui tridimensionalmente, nesse caso aqui do ML igual a -1 e mais 1, se eu rotaciono em torno do eixo Z, eu teria uma rosquinha. Seria um formato de toros, ou coisa parecida, de toro. E se eu rodo esse do meio em torno do eixo Z, o que eu vou ter mesmo é uma bolinha em cima e uma bolinha embaixo. Esse gráfico aqui, assim como esse gráfico aqui, o que eles estão dando é uma densidade de probabilidade média ponderada. De média ponderada. Esse gráfico aqui, ele é um gráfico radial, vejam, estou pegando aqui o R, e ele é encontrado quando eu pego as três funções de onda e faço uma densidade de probabilidade ponderada das três. Então vejam que isso aqui já tem uma simetria esférica, isso que vai ter, porque esse psi quadrado de R para a camada 2P vai ser dado por, quando eu faço essa coisa ponderada, vai ser dada por 1,96 π a zero ao cubo. O nosso livro traz isso. R ao quadrado exponencial de menos R sobre a zero. Aqui não aparece θ. Aqui eu tenho simetria esférica. Só que isso aqui aparece de quando eu faço uma densidade ponderada, de probabilidade ponderada dos três estados. E eu posso olhar tudo isso de maneira tridimensional. Quando eu pego o estado, voltando lá no estado psi, quando eu pego o estado psi 1, 0, eu teria essa figura tridimensional para as possíveis posições do elétron em torno do núcleo. É por isso que o orbital S, esse aqui seria o 1s, vocês veem na química como sendo algo esférico. Quando eu pego aqui agora, não está em escala, certo? Estou botando valores menores, então não está em escala aqui. Quando eu pego o psi 200, que é o estado 2s, veja que ele também tem uma simetria esférica. Voltando aqui, ó, ele tem uma região de probabilidade boa de encontrar aqui dentro dessa casquinha e outra maior aqui fora. Então, eu tenho uma esferinha dentro da outra. Quando eu pego o estado 2P, que seria isso aqui, eu tenho que rotacionar em torno do eixo Z e eu vou encontrar o seguinte. Eu vou encontrar que para o estado 2P, isso aqui, ó. Então, aqui para o estado 2P. Quando eu pego ML igual a mais ou menos 1, eu tenho aquele formato de rosquinha que eu falei, um torus girando em torno do eixo Z. Já aqui, eu vou ter para o ML igual a 0, esse lóbulozinho em cima e outro embaixo. Seria isso aqui girando em cima e embaixo. Então, o estado 2P teria esse formato aqui quando eu olho tridimensionalmente. Eu também posso colocar, eu vou colocar aqui, eu vou diminuir um pouco isso aqui. Um momentinho, aqui. Vou diminuir um pouquinho só para poder caber mais coisa. Eu também posso pegar aqui para n igual a 3. Se eu pegar n igual a 3, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter essas densidades de probabilidade. O meu triângulozinho continua sendo o R médio.
Veja que para n igual a 3, L igual a 0, que é o meu estado 3S, eu vou ter 3 agora regiões de probabilidade. Eu vou ter 3 esferinhas concêntricas. No caso 2, eu tinha 2. No caso 3, eu vou ter 3. Esse aqui já é o estado 3P. Veja que o estado 3P, eu também vou ter agora um dentro do outro. E para o estado 3D, eu já tenho outro tipo de figura. Beleza? Isso aqui, claro, pegando apenas a parte ponderada radial. Se eu pego tridimensionalmente, as figuras são um pouco mais complicadas. Essa aqui seria a figura do estado 3S. Então, para o estado 3S, eu teria esse formato tridimensional para as órbitas. Para o meu estado 3P, eu teria essa aqui, que seria então o 3P. Veja que eu tenho o ml igual a mais ou menos 1 ou 0. Então, eu tenho aqui formatos diferenciados. Aqui eu tenho uma dentro da outra, para a camada mais ou menos 1, e também tenho um lóbulo dentro do outro para a camada ml igual a 0. Então, eu vou meio que duplicando as coisas, porque eu tenho aqui também dois máximos. E quando eu pego para o 3D, certo? Aqui seria para o 3D, eu teria esses formatos para ml igual a 0, ml igual a mais ou menos 1 e ml igual a mais ou menos 2. Então vejam que essas figuras que eu vou montando, quando eu vou aumentando os orbitais, vão ficando mais complexas, mas são todas montadas a partir de densidade de probabilidade. Então, na química, você aprendeu a distribuir elétrons em camadas e você viu figuras que representavam os orbitais. Aqui, você está vendo os fundamentos disso. Você está vendo que, para encontrar essas figuras, o que eu tenho que fazer é resolver uma equação de Schrödinger, onde eu tenho uma energia potencial coulombiana elétrica entre um elétron e um núcleo. Quando eu resolvo a equação de Schrödinger, separo variáveis, encontro a parte radial, a parte em θ, a parte em φ, faço as minhas contas, encontro as funções de onda. Com as funções de onda, a gente calcula as densidades de probabilidade. Se o estado é degenerado, se o estado tem mais de um estado possível para a mesma energia, eu tenho que calcular médias ponderadas para tirar essa parte aqui radial, essa densidade radial. E quando eu faço isso tudo, eu finalmente posso desenhar essas figuras que vão me mostrar o que seria o átomo moderno, como seria a visão de um átomo hoje. Não seriam, então, aqueles raios bem definidos de modelo planetário que a gente tem, são nuvens de probabilidade, regiões mais prováveis onde eu posso ter os meus elétrons. Beleza? Espero que vocês tenham captado a ideia desse problema. As contas, os cálculos, o passo a passo, isso é mais difícil. Isso não tá no escopo desse curso, inclusive, e para quem está em Física 4, ainda não tem pré-requisito para fazer essas contas a fundo. Mas, a partir da discussão e dos resultados, vocês podem analisar, então, o que acontece para um átomo de hidrogênio. Então, vamos aqui, finalizando o nosso capítulo. E o nosso capítulo ele termina contando os estados do hidrogênio. Antes de fazer a conta, a gente vai ter que botar um quarto número quântico. Tem que botar um último número quântico, que é um número quântico que foi aventado, que foi previsto por Pauli em 24. Então, o Pauli ele vai falar num número quântico
E depois, em 25, vem Uhlenbeck e Goldsmith, que vão falar de uma propriedade intrínseca do elétron chamada de spin. Então, eu vou ter um número quântico relacionado ao spin do elétron. E a ideia de que havia um spin é basicamente porque quando eu tinha as minhas raias espectrais em campos magnéticos, eram separáveis. Então, eu tinha uma raiazinha de luz num espectro eletromagnético, num espectro de emissão, por exemplo. E quando eu colocava esse espectro, esse átomo, próximo a um campo magnético, quando a luz, quando essa radiação passava por um campo magnético externo, eu via que as raias eram separadas. Então, uma virava 3, por exemplo. E aí viram que existia uma quantidade de movimento intrínseca do elétron. Então, quando eu tenho, em 1925, é falado, então, em uma quantidade de movimento angular de spin. Isso é uma propriedade intrínseca da matéria. O que isso quer dizer? Diziam no início que podia ser, o spin é um elétron girando, coisa e tal. Não, elétron não é isso não. Spin não pode ser visto como um elétron que gira. O spin é algo como se fosse massa, como se fosse carga. É um valor, é uma quantidade que a matéria tem. Então, pense no spin como uma propriedade da matéria. E no caso do elétron, o seu spin é meio. É meio. Essa quantidade de movimento angular de spin, ela vai ter uma intensidade que é dada por S. Vou chamar aqui de S caligráfico, para ficar melhor. Vai ser S mais 1, H cortado. Lembrem que quando eu tinha o L, a quantidade de movimento angular orbital era L mais 1, H cortado. Então, isso aqui é a intensidade do vetor S, que é a quantidade de movimento angular de spin. Se eu pego aqui para elétrons, e como elétron é meio, eu vou ter que isso vai dar raiz de 3/4 de H cortado. E tendo essa quantidade de movimento angular de spin, eu vou ter um número quântico magnético de spin. Então, eu vou ter agora um número quântico magnético de spin, que vai ser o nosso ms. E ms vai ficar entre -s mais 1, passando por 0, até mais s. Sempre de 1 em 1. Então, como S é igual a meio para o elétron, então o ms vai ser igual a menos meio ou mais meio. O elétron vai ter 2 estados possíveis de spin, e esses estados ms eles vão me dar a componente Z de S. Assim como o número quântico magnético orbital te dava a componente Z do L. Então, eu vou ter que o meu SZ é igual a ms H cortado. No caso do elétron, isso vai dar
meio de H cortado. Mais ou menos meio, né? Porque pode estar para cima ou para baixo. Então, a gente vai ter agora os seguintes números quânticos. A gente vai ter os números quânticos N, L, ML e o número quântico de spin. O número quântico de spin, para o Pauli, ele também vai estar associado ao que a gente chamou de princípio de exclusão. Descobriu-se que, como elétrons são chamados de férmions na física moderna, a gente não pode ter dois elétrons ou dois férmions no mesmo estado fundamental, no mesmo estado, dentro de um mesmo orbital. Então, para poder colocar dois elétrons dentro de um mesmo orbital, eu preciso que eles tenham todos os números quânticos diferentes. Ou, pelo menos, assim, eles tenham conjuntos de números quânticos diferentes, ou seja, pelo menos um tem que diferenciar. Então, quando eu pego um orbital, se eu tenho um elétron com mais meio de número quântico de spin, o outro tem que ter menos meio. Vejam que N, L e ML vieram da equação de Schrödinger. Agora, o MS, ele vem da junção de mecânica quântica mais relatividade. Então, quando eu junto mecânica quântica mais relatividade, eu vou ter o número quântico de spin. Ele também aparece, essa propriedade também aparece na matemática, ela surge na matemática, quando eu considero a mecânica quântica com relatividade. O spin é um efeito relativístico, por assim dizer. E quando eu pego mecânica quântica e relatividade e levo isso aqui, as últimas consequências que a gente tem é a chamada teoria quântica de campos. Então, hoje, a física de partículas, então a física de partículas, ela é baseada em teoria quântica de campos. Essa junção de mecânica quântica e relatividade que vai me dar a teoria moderna que vai descrever as partículas e as interações. Beleza? Para finalizar, eu vou colocar aqui uma tabelinha do nosso livro, onde você pode contar os estados quando eu tenho as camadas. Aqui ele fez até n igual a 3. Então, se eu tenho a camada 1, o L só pode ser 0, o ML só pode ser 0 e o MS pode ser mais ou menos meio, ou seja, eu tenho duas possibilidades de estado. Quando o número quântico é igual a 2, eu posso ter L igual a 0, L igual a 1. O número quântico igual a 3, eu posso ter L igual a 0, 1 ou 2. Se eu tivesse, por exemplo, N igual a 4, eu posso ter L igual a 0, 1, 2 ou 3. E aqui eu posso ter ML igual a 0, aqui igual a 0 mais ou menos 1, aqui 0 mais ou menos 1 mais ou menos 2, aqui 0 mais ou menos 1 mais ou menos 2 mais ou menos 3. E aqui eu sempre posso ter, mas o MS sempre é igual a mais ou menos meio. Então vai ser sempre igual a mais ou menos meio, mais ou menos meio, mais ou menos meio. Então, se eu contar os estados para a camada 4, eu vou ter o quê? Eu vou ter 1 multiplicado por 2 vai dar 2. Aqui eu vou ter 1, 2, 3 vezes 2 vai dar 6. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2 vai dar 10. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes 2 vai dar 14. E se eu somar tudo, eu vou encontrar 32 estados possíveis para um elétron na camada 4. Vocês devem lembrar, lá no ensino médio, que quando eu ia encontrar os números, né, mágicos para preenchimento de camadas, era o quê? 2, 8, 18, 32 e assim vai. Era assim que a gente preenchia as camadas para tornar os átomos estáveis. Então aqui, olha só, 8, 2, 8,
18, 32 e assim por diante. Então vejam que toda essa estrutura atômica que vocês viram na química, ela está aqui descrita, ela está aqui encontrada pela mecânica quântica, que é um dos grandes sucessos da física do século XX e que continua dando frutos e resultados até os dias de hoje. Computação, a miniaturização de componentes eletrônicos, a mecânica quântica trouxe vários resultados tecnológicos, vários sucessos do ponto de vista de natureza, de você saber o que está acontecendo, saber as origens, saber o comportamento da matéria. Então, a mecânica quântica tem tudo isso. E assim, a gente encerra esse capítulo. Espero que tenham, como eu falei antes, captado as ideias que estão por trás disso. Agradeço a audiência de todos e nos vemos aí no próximo encontro. Até mais.